um psicologia criminalzinho aí pra gente assistir aí e postar um por semana no canal, né? Vamos ver. Não sei do que se trata, clicando só por recomendação aleatória aqui. Esses são Cadê o Robert Word? Eu Thompson ainda e assim, o John Palmeiras. Venables. Não, hoje, depois que o Corinthians foi campeão, é só isso daqui que a gente vai assistir, cara. Vai, hoje não tem. Hoje estamos de luto. Estamos de luto pelo Brasil, cara. Ambos tinham 10 Não anos só de pelo idade quando futebol, essas pelo fotos foram Brasil. tiradas. E foram também as últimas. Mas o que você já deve ter percebido é o contraste entre o indivíduo e o ambiente. Mesmo para psicopatas, ser preso aos 10 anos de idade é algo extremamente raro. Geralmente, sujeitos propensos a crimes violentos tendem a iniciar suas atividades através de animais pequenos nessa idade. A falta de conhecimento, recursos e até força física Caraca, eles nasceram quase no mesmo dia, né, ó. Nasceu por um dia depois, é isso mesmo? dificulta o ataque contra outro ser humano. Mas isso Aleatória não não, parece vinda de ter mim. impedido Não, a dupla. aleatória no sentido que, entendeu? Você entendeu? Você A entendeu o que eu quis brutalidade dizer. cometida por esses sujeitos foi tamanha que, se não houvessem confissões e imagens, ninguém jamais acreditaria. É difícil encontrar algum outro criminoso que tenha injetado tanto ódio e sentimento de revolta na Com 10 população. anos, mano? Como é que esses caras. O que esses caras fizeram com 10 E é anos? por esse motivo que essas fotos foram as últimas disponíveis publicamente. A Justiça da Inglaterra determinou que nenhuma foto recente dos criminosos fosse compartilhada. Temos apenas algumas poucas fotos e um vídeo que se tornaram públicos durante o processo. Essas fotos recentes foram impedidas não porque eles estavam atrás de fama, mas porque eles estavam fugindo de ameaças. Foram incontáveis coisa ameaças pesada e mesmo promessas então, de hein? vingança. Caraca. Seus responsáveis legais e profissionais que trabalharam no caso precisam tomar cuidado ao conversar sobre o assunto, já que muitas informações ainda são sigilosas. Mas antes de que continuar, fizeram, cara? Que precisamos isso, entender cara? como garotos de 10 anos foram parar atrás dessas placas. Pelo amor de Deus, que fala logo o que Essas são as aconteceu, cara. imagens Que do circuito loucura, cara. interno do New Strand Shopping pode? Center, em Bootle, um complexo muito conhecido em Liverpool, na Inglaterra. Essas imagens são do dia 12 de fevereiro de 1993, às 15 horas e 42 minutos. Esse é James Patrick Bulger, de 2 anos de idade. Ele foi visto deixando o shopping nesse dia acompanhado por 2 garotos. Na época, essas imagens foram solicitadas pela polícia, porque depois desse momento, James desapareceu. Tá. Eles vão fazer uma maldade com outra criança, então, né? What is your appeal to the public? If you've got me, baby, just bring them back. Ah, o bebê. Essa é a expressão de uma mãe desesperada por ter perdido seu filho. James já estava desaparecido há 2 dias, e o assunto sequestrou todos os meios de comunicação. Denise implorava pelo filho na TV, enquanto a polícia tentava desesperadamente encontrar o garoto. Para casos de desaparecimento, principalmente quando se trata de menores, infelizmente a projeção não é boa. As chances de encontrar a vítima com vida caem vertiginosamente após o primeiro dia de busca. Que bebê, E a né? partir do segundo, Porque o bebê a não tem a possibilidade de conseguir sobreviver sozinho ou conseguir Você já procura fugir, por né? um Alguma corpo. forma, assim, né? No dia 14 de fevereiro de Foi 1993, sequestrado, eu digo, 4 né? garotos estavam brincando próximos à antiga estação de trem Walton em Enfield, próximo ao cemitério Walton Park, em Liverpool. Atualmente, essa linha está desativada. Esses garotos estavam correndo atrás de uma bola, quando se depararam com uma cena perturbadora. O corpo de um garotinho partido ao meio, próximo à linha do trem. A bola foi esquecida e os meninos correram em desespero. Amarraram o moleque na linha do trem, né? Eles avisaram seus pais e a polícia foi acionada. Os agentes chegaram ao local e a vítima foi identificada como sendo James Patrick Bulger, de 2 anos de idade. A busca pelo garotinho desaparecido foi encerrada, e Denise recebeu a pior notícia de sua vida. Aquela morte trágica atraiu os olhares de toda a Inglaterra, mas ninguém estava preparado para ver o que viria em seguida. O responsável por analisar o corpo... Que você vai pensar que foi um psicopata, um cara assim, né? Cara, as crianças são psicopatas, eu digo assim, um adulto maluco aí, né, o cara? Dr. Alan Williams. Sequestrador, Ele tinha uma né? história ainda mais terrível para contar. James não foi vítima de acidente. Não, Ele já acidente, estava obviamente, morto não quando foi, foi né? atropelado pelo trem. Ah, tá. Além dos danos causados pós-morte, o garotinho apresentava um total de 42 ferimentos graves, com 10 deles Nossa. sendo fraturas no rosto. Torturaram o moleque antes, então, ainda. Pior Por ainda, fim, hein? tinta azul foi encontrada cobrindo parte da cabeça de James. Tinta azul. Aquelas agressões não eram compatíveis com atropelamento. Elas foram tão severas que Alan não soube dizer qual das agressões foi a Eu vi o vídeo, responsável mas já pelo sei como óbito. botaram a culpa nos videogames. Barras de metal e tijolos E não é! foram encontrados próximo ao corpo, Tenho certeza que esses moleques jogavam Assassin's Creed, mano. Só pode ser, velho. dando à investigação as possíveis armas usadas no crime. A polícia teve acesso a câmeras de segurança do shopping,
Viu James deixando o prédio com outros 2 garotos, mas não foram capazes de identificá-los. De qualquer forma, parecia ser um crime brutal demais para que fosse realizado por menores. Ou ao menos, era assim que se pensava na época. Durante os próximos dias, a polícia interrogou cerca de 60 adolescentes. Ainda que não fossem eles os responsáveis, ao menos poderiam dar mais informações. Sem sucesso com os interrogatórios, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Uma mulher alegou que sua amiga, Susan Venables, tinha um filho chamado John. Ele faltou à escola no dia do desaparecimento de James e foi visto com roupas manchadas de tinta azul, além de ter semelhanças físicas ao suspeito que aparece no vídeo do shopping. Essa mesma mulher disse à polícia que ele tinha um amigo de nome Robert Thompson, que também tinha faltado à aula no mesmo dia. Em posse dos endereços, a operação seguiu a melhor pista até o momento. O primeiro a receber a visita foi Robert Thompson. Ele morava a poucas quadras de onde o corpo foi encontrado. Interrogar uma criança é muito diferente de interrogar um adulto. São temas pesados e sensíveis com consequências graves. E geralmente, o menor é a vítima. Tratá-lo como criminoso, apesar de necessário em casos como esse, não é algo exaustivamente treinado pela polícia. Teoricamente, você nunca imagina são sujeitos ainda assim. Você nunca vai imaginar que isso vai acontecer a cada 10 anos. E assim, cara, sendo sincero, eu não sei qual vai ser. Óbvio, vocês sabem que eu não passo pano, não acho certo alguém que, independente da idade, cometa esse tipo de crime um dia, saia da cadeia. Eu acho assustador. Se uma criança faz isso com 10 anos, imagino que vai fazer quando for mais velho, né, cara? Não sei qual é a situação no final do caso ainda. Mas, claro que não dá pra negar que, obviamente, cara, uma criança com 10 anos, você não pode tirar do ponto de que talvez ela tenha feito sem saber. Eu tenho muitas dúvidas disso, porque, tipo assim, cara, assim, eu também, eu vou ser sincero, eu não sou tão velho assim, eu tenho lembranças de quando eu tinha 10 anos, e eu tenho certeza que com 10 anos você, tipo assim, você, por mais que a criança ainda seja inocente, entre aspas, da vida, do mundo, das coisas no mundo, você já sabe o conceito de bem e mal. Pô, vocês não brincavam quando era criança, sei lá, de polícia e ladrão, por exemplo, ou coisas assim, né, cara? Então a criança já tem noção do que é bem e do mal, ou se pode bater ou não, brigar, sabe? Ainda mais se os pais forem corretos, né, em ensinar esse tipo de coisa. Então, tipo assim, cara, você falar com um moleque de 10 anos não saberia, falar assim, ele, coitado, ele era inocente, achava que tava só brincando com a criança quando colocou na frente de um trem pra ser atropelado, eu também acho que a inocência é da pessoa que pensa isso, tá ligado? Não respondem legalmente por si, o que não lhes dá o direito de cometer crimes. Aproximadamente às 7h30 da manhã, do dia 18 de fevereiro de 1993, a polícia foi recebida na casa de Robert e ele foi apresentado ao agente. Quando descobriu que estavam lá por conta do homicídio de James, Robert começou a chorar desesperadamente. Já entregou. Segundo o policial, sem lágrimas. A leitura feita foi de que Robert estava com medo, e hoje sabemos o motivo. Ele foi encaminhado à delegacia Walton Lane, acompanhado pela mãe. 2 dias depois, a poucos quilômetros da residência de Robert, os pais de John Venables receberam a polícia em sua porta. O garoto foi levado à delegacia e preso. Robert Thompson foi interrogado no mesmo dia de sua prisão, uma quinta-feira. A conversa foi liderada pelo detetive sargento Phil Roberts Acho que tem que e o mandar policial uma Bob clínica de Jacobs. habilitação. A interação foi gravada em áudio, na presença da... Mas o que eu penso é o seguinte, porque, tipo assim, tá. Eu tenho certeza que uma criança com 10 anos, dependendo do crime, dependendo do crime, pode se reabilitar. Bom, uma criança que rouba uma coisa com 10 anos pode certamente se reabilitar. Eu já roubei cartinha de Yu-Gi-Oh! Dos meus primos, já roubei várias coisas dos meus primos quando eu era criança. E também me roubaram porque é coisa de criança. Então, é um crime, entre aspas, mas você pode entrar ser reabilitado disso, né? Agora, cara, esse tipo de coisa, eu acho que, tipo assim, por mais que você faça uma clínica e vão ensinar pra ele que isso foi errado e tudo mais, tipo assim, cara, é algo tão pesado que ele ficasse pra sempre. Tá, mas talvez possa ainda. Eu não sei, sendo sincero, eu realmente não sei. Porque 10 anos é realmente muito novo. Talvez se ele ficar numa clínica ali ensinando bem e mal e tal. Não sei, mano. Porque é difícil, cara. A mãe de É um Robert, caso muito bizarro, né, cara? que era sua 10 representante anos, legal cara. na época. Como é que 10 anos faz uma coisa dessas, né, cara? Cadê os pais dessas crianças, aliás, né, cara? O que deixa as crianças com 10 anos sozinhas assim também, né? Geral como um hospício, uma criança. Não, sim. Mas a parada é que se você coloca uma criança num... Na verdade, uma criança não, né? Geralmente, qualquer pessoa que vai pra um hospício, a ideia é que talvez um dia ela se recupere e volte pra sociedade, né? What happened? Don't know.
He grabbed the baby's hand and just walked around the strands. And then he let him go loose then. Did he? When we were by the church, he let him go. Olha lá, ele tava mandando And you pro were outro. John then? You shaking your head. You shaking your head. Mas, não, eu não tô nem falando, tipo assim, como é que esse Robert, o vegetal lá, tava andando sem os pais, tá ligado? Tipo assim, 10 anos, cara. Porque eles estão falando num shopping sozinhos, sabe? Tipo assim, meu I told Deus, him né, to cara? take him back. Que loucura é essa? You did what? Told him to take him back. You told him to take I it don't back? know Alright, the Bobby. No, you're not getting all the blame. We're just asking your son. We're Yeah, trying to find we the used truth. to make the plane. Wait a minute, Bobby. Listen. Ah, mano, não tenho dó também não, ser sincero, eu não tenho dó nenhum pra essa criança aí. Just calm yourself down for a minute, okay? You alright? Yeah. Menores geralmente precisam de menos pressão para entregar a verdade. Da mesma forma, também suportam menos antes de chegarem a emoções fortes, como choro e histeria. Ambos devem ser evitados durante o interrogatório, para que se mantenha a credibilidade da confissão. A partir do momento em que o sujeito se cala completamente ou chora de forma descontrolada, a conversa está virtualmente encerrada, ou ao menos suspensa temporariamente. Robert chorou durante essa interação, como esperado. Essa foi uma conversa longa que exigiu paciência. Robert alternava entre mentiras e confissões sempre que pressionado. Ele se contradiz em vários momentos, mas confirma que de fato sequestrou James Presta atenção no com a ajuda vídeo, de velho, John. tô prestando, cara. Porém, deixa entender que tentou impedir o homicídio, jogando toda a culpa em seu amigo. Um dia após o corpo de James ser encontrado, algumas pessoas construíram uma espécie de altar em sua homenagem, nos trilhos do trem. Robert foi até o local e colocou uma rosa nesse altar. Isso foi apresentado por ele como se fosse prova suficiente de que era inocente. Em sua cabeça, ninguém desconfiaria de uma pessoa que levou uma rosa para a vítima. Cara, mas mas eu acho mais suspeito ainda, tipo assim. Nesse dia, ele descobriu que estava enganado. É, No isso momento foi de mais sua suspeito, prisão, né? sua roupa foi recolhida como de costume, e a perícia encontrou manchas de sangue em seus Então sapatos. já era. Mais tarde, o DNA foi comparado com uma amostra de James, e o resultado voltou positivo. Com o sangue da vítima nos calçados de Robert e a tinta azul nas roupas de John, Já a era. polícia já não tinha mais dúvidas. Restava entender como e por quê. Robert cedeu a verdade aos poucos, entre mentiras descartadas pela polícia. Assim como John, ele foi interrogado Esse John aí, ele tem mais cara de psicopata do que o outro. Olha a cara do moleque. múltiplas vezes. E a conversa com o segundo foi É ainda louco, mais né, cara? difícil. Carinha de Diferente de demoninho Robert, mesmo. John se demonstrou fascinado pelos procedimentos policiais. Ele ficou maravilhado quando descobriu sobre as digitais, enquanto as suas eram recolhidas. John perguntou se essas marcas invisíveis ficavam em todo lugar que ele tocasse, Olha lá, é e recebeu doidão uma esse resposta John mesmo, positiva. Ele também perguntou se deixaria marcas em uma pessoa caso arrastasse ela muito forte. Olha lá, ó. Esse interesse genuíno foi ofuscado pelo É sempre assim, todos esses casos que é dois caras, é sempre assim. Tem um que é o. Que é o demonião do mal mesmo, que influencia o outro, e o outro que é o bobão que segue o que o outro tá falando, né? fato de John Igual um estar mais preocupado lacaio. com a descoberta de digitais do que com o homicídio. Superando as expectativas, ele mentiu nos 4 primeiros interrogatórios. He said that the two of you were in the Strand and that you saw the little boy. We never. Sempre tem o ativo e o passivo, né? We never. Mas tipo assim, é um termo chulo, né? Mas é meio que é isso mesmo. Você tem o cara que é ativo mesmo, que tá ali, que quer cometer o crime, que influencia o outro, e você tem o cara que é o passivo, que tá ali, que vai aceitar o que o outro fala. É sempre assim, todos os caras são duas pessoas, That's the mano. God's honest truth. God's honest truth, I'm telling you that we never. He was too scared. He was probably too scared. And he said Caraca, ele falou fucking too scared? Olha isso, you cara. took him by the hand Os caras tinham que ser presos, só fala and led him palavrão out já, to the né? Strand shops. We never. He's a liar. Calm down. Lembrando do caso da criança que foi mandada para do caso da criança negra que foi mandada para a cadeira elétrica? Qual caso, Sono Singular? Não me lembro desse, não. Alright, come on, love. It's alright. Come on, alright. I never got the boy. I never killed someone. Isso aconteceu no segundo dia após sua prisão,
quando a polícia disse que Robert imagina já a tinha mãe, né, confessado. Ao receber a informação, ele saltou da cadeira e começou a abraçar os policiais. Com uma maior necessidade de contato físico do que Robert, John continuou negando o sequestro e homicídio. Diante de tantas evidências, os responsáveis de Robert e John perceberam que não existia saída. George Seus filhos de St. 10 anos eram de fato assassinos. Aos poucos, os detetives conseguiram entender melhor quem eram os garotos. Robert e John faltavam à escola com frequência, ficavam na rua até depois da meia-noite e já tinham praticado furtos. É, e cadê os pais dessas crianças, né? Cadê os pais? Pra mim, eu já falei, cara, quando uma criança dessa idade comete crime criminal, é óbvio, tem que cumprir uma pena aí também, mas eu acho que os pais também deveriam cumprir alguma coisa aí, cara, porque é muita irresponsabilidade, né, cara? Como é que faz? Deixa Ambas assim, as mães vagavam de madrugada à procura dos filhos. Entretanto, nunca informaram a polícia, inspirou o filme A pois tinham Espera de medo das Milagre? consequências. Ah, Nenhuma delas exercia controle sobre o filho. Agora Robert saquei. era o quinto de 6 irmãos. Seu pai tinha abandonado a família fazia 4 anos, e sua mãe ficou entregue ao álcool. Sem habilidades sociais, seu único amigo era John. nossa senhora, Robert cara. sofria bullying tanto na escola quanto em casa. Ele vinha de um ambiente totalmente desestruturado e fugia da escola para fugir do bullying. John chegou ao colégio de Robert naquele mesmo ano. Ele tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Seus pais estavam cogitando o divórcio antes da tragédia, e o clima em casa não era bom. Isso pode ter influenciado em seu comportamento e, por sua vez, E refletiu na deixavam escola. o filho à mercê, ao relento. John foi né? convidado a se retirar da Broad Square Jr., devido a problemas de comportamento. Segundo seus professores, John arrancava os trabalhos de seus colegas da parede, se escondia debaixo de mesas, colava folhas de papel em seu rosto, se cortava com tesouras e abria buracos em Nossa, suas próprias meu Deus, meias. que isso, cara. Por fim, ele forçou uma régua contra o pescoço de um garoto e quase o deixou inconsciente. John foi expulso e transferido para o colégio de Robert. Eles se conheceram e viraram amigos. Talvez unidos pelo momento turbulento que viviam, eles se tornaram inseparáveis. Robert foi o que mais se agarrou à mentira e negou o 10 homicídio. anos é muito novo, né, John, cara? Meu após Deus do alguma céu. pressão, confessou ao detetive e entregou os detalhes do que aconteceu. No dia 12 de fevereiro de 1993, Robert e John faltaram à aula e seguiram até o shopping. Lá, eles realizaram uma série de furtos durante o dia. Entre os itens subtraídos estavam doces, baterias, um brinquedo e uma pequena lata de tinta azul. Segundo os garotos, eles já estavam planejando sequestrar uma criança para jogá-la em um rio próximo, o que é bastante perturbador. Aquelas são atividades e pensamentos não compatíveis com crianças de 10 anos. Nem um pouco. Robert e John eram sujeitos problemáticos que, talvez por falta de controle e supervisão, encontraram uma janela de tempo para cometer os crimes. Essas informações trazem uma imagem muito diferente da dupla, que já não se parece mais apenas com duas crianças. Então, né, cara, isso que é estranho, Eles eram né, cara? assassinos Cara, disfarçados. é bizarro, porque, tipo assim, cara, que nem aquele vídeo ali. Tipo assim, quando você vê a imagem deles parada, é uma coisa. Agora, quando você olha ali o vídeo dele, eu tô vendo, tá passando ali no delay. Tipo assim, deles andando, eles vê que realmente, né, cara, são, tipo, claro, literalmente, mas são, tipo, crianças mesmo, né? Tipo, são crianças, sabe? Ali brincando e tal. Como é que pode, né, cara, cometer um crime desses tão pesado, né? Eu não consigo compreender, né, cara? Tipo, eu fico pensando, assim, o que eu fazia, cara? Eu tinha 10 anos, né, cara? 10 anos, eu falei, mano, eu tava lá jogando Yu-Gi-Oh!, brincando na rua, jogando bola, né, cara? Por que essa molecada, o que passa na cabeça de uma criança de 10 anos? O que pode vir a passar na cabeça de 10 anos uma criança fazer isso, né? De menores. E após a descrição do que aconteceu, ficará ainda pior. Aproximadamente às 15 horas e 40 minutos, Denise Bulger estava no primeiro andar do New Strand Shopping Center, em Bootle. Ela estava passeando com seu filho de 2 anos de idade, James Patrick Bulger. Denise entrou em uma das lojas com o filho ao lado. Infelizmente, ela precisou soltar a mão da criança para finalizar a compra. Quem estava passando no corredor naquele momento era Robert e John. Eles, que não deveriam estar ali, encontraram a oportunidade que esperavam. James saiu da loja de onde sua mãe estava e os criminosos se aproximaram. Eles pegaram James pela mão e o guiaram para fora do shopping. Quando Denise se virou após finalizar a compra, né, cara? seu Tá filho louco? já tinha desaparecido. Robert e John guiaram James por aproximadamente 400 metros, até o canal de Leeds e Liverpool. 10 anos tava jogando só o Bomba Pet no PS2, né, cara? Nesse local, eles empurraram o menino que caiu de cara no chão. Nossa. James começou a chorar, enquanto Robert e John riam e faziam piadas sobre lançar o menino na água. Uma pessoa viu essa interação, mas resolveu não se envolver. Essa pessoa confirmou as alegações dos criminosos. Crime de omissão isso daqui, né, Para essa cara? parte da história. Talvez por terem sido vistos, Robert e John desistiram de jogar o garoto na água, como era o plano Eles estavam comendo pedra, né? original. Melhor, né?
Eles então andaram Que por outra aproximadamente coisa? 4 quilômetros e cruzaram com mais de 30 pessoas nesse espaço de tempo. Apenas mas ninguém vai duas delas desconfiar, né, confrontaram cara? a dupla. Ah, Para a primeira, os criminosos disseram que James era seu irmão. então é tenso, né, cara? Porque, pô, são crianças no final. Quem que vai esperar? Tipo assim, mesmo que a criança, às vezes, bom, não vamos, cara, não vamos ser também inocentes aqui de falar que as crianças não se machucam. Claro que se machucam. Por isso que eu passo pano pra galera aí da rua que não interviu, cara. É tenso você vai intervir, porque, tipo assim, cara, quando eu tinha 10 anos, da mesma forma que eu brincava, eu também, quem nunca brigou de lutinha aí? Meus primos, a galera, a molecada no colégio, saía na porrada toda hora, brincava de dar rodão, né, cara? Falava assim, gostava de derrubar no chão um outro. Aquelas brincadeiras de pega-pega, sempre acabava se machucando também. Então, tipo assim, você que vê as crianças ali, você vai falar, pô, essa criançada aí deve ter se machucado, tropeçado, batido a cabeça batido a boca no chão, alguma coisa assim, né, cara? Essas coisas aí acontecem quando você é criança mesmo. Você não vai esperar que os caras vão fazer uma barbárie, né, mano? 10 Para a anos tava segunda, com ensino disseram que ele fundamental, estava perdido tava e descobrindo que que é aquele levariam que joga, pois, bons tempos, hein, até a cara? delegacia. Bons tempos. Nenhuma das testemunhas resolveu levá-los à polícia ou procurar pelos pais. Ah, mas não tem o como, que, cara, você não infelizmente, vai... permitiu um dos Você crimes. não vai esperar que esse tipo de coisa... Outra coisa também vai achar que os pais estão perto, né? Você não vai imaginar que, pô, as crianças vão estar ali sozinhas, sabe? mais brutais da Inglaterra. Estranho, né? Durante essa caminhada, os garotos pararam em um pet shop. Entendeu? É por isso que eu falo, aqui eu falei que é crime de omissão, mas não é, cara. Porque aqui, que nem eu falei, você nunca vai imaginar que esses caras vão fazer essa barbárie aí, Mas né? foram expulsos pelo Pô, a dono. criançada tá brincando, A né? polícia você vai voltou falar. ao local e conseguiu coletar. Gente, se você visse na rua aí, é porque é duro, que era duas crianças grandes e um moleque de 2 anos meio machucado. Por isso é meio estranho. Mas. Grande de 10 anos, né? Bem maiores do que ele, eu digo. Mas, tipo assim, se você visse essa situação na rua, tivesse 2 crianças de 10 anos ali carregando uma criança de 2 meio machucada, você chamaria a polícia por isso? Tipo assim, ou você olharia aquilo e falaria, tipo, tá, meio estranho, mas. Mas, os pais dele tá perto, eles talvez seja irmão, que ele falou. Tipo, se eu chegasse, eu tô falando isso porque, tipo assim, se eu chegasse, visse essa situação, pô, perguntasse pro moleque, o que aconteceu com o moleque se machucou? Ele fala assim, não, é meu irmão, eu tô levando ele pra casa. Você ia acreditar, né, mano? Você ia acreditar. Claro que você ia. digitais, mais Não tarde vai esperar que conectadas isso vai a John. acontecer, mano. Sem ninguém que os parasse, os 3 eventualmente chegaram à estação de trem Walton em Enfield, hoje desativada. Apesar de não conter imagens explícitas, a descrição a seguir pode ser perturbadora para algumas pessoas. São atos realmente cruéis. Se você não estiver confortável, basta pular para a marcação de tempo que ficará disponível na tela. Robert e John atravessaram os trilhos do trem, puxando James pela mão. O menino continuava chorando, mas infelizmente era incapaz de se defender. As calças, sapatos e meias de James foram removidas e lançadas para longe. Robert e John se demonstraram incomodados com as perguntas nessa hora, mas negaram qualquer tipo de avanço íntimo contra James. Mesmo depois de adultos, Estranho, hein? os psiquiatras responsáveis não encontraram qualquer indício de que isso tenha acontecido. Isso foi confirmado pelo legista, que não encontrou sinal compatível com esse tipo de agressão. Acredita-se que a motivação na época foi para fins de humilhação. Humilhação, porque, tipo assim, cara, com 10 anos você não tem nem noção desse tipo de coisa, né? Se bem que os moleques estão cometendo essa barbárie, eu já não sei mais nada. Mas, tipo assim, eu com 10 anos não sabia nem o que era. Eu nem sabia que o negócio servia pra essa outra coisa, tá ligado? Tipo, tipo assim, entende? Eu não consigo conceber que uma criança teria essa malícia, mas os caras estão até querendo fazer, tipo, já fizeram essa maldade, né? Outra maldade. Caraca, E não cara. gratificação. Um dos criminosos abriu a lata de tinta e despejou o conteúdo sobre a cabeça de James, atingindo um dos Da seus onde olhos. saiu essa tinta também, né? O menino, já desesperado, recebeu alguns chutes e caiu no chão. Robert e John pisotearam James até que o menino perdeu as forças. Ele tentou se levantar diversas vezes, mas foi mantido no chão pela dupla. Eles olharam em volta e se armaram com tijolos e barras de ferro. Após diversos golpes desferidos por todo o corpo da vítima, mano. James já não se movia mais. Em algum momento dessas agressões, ele faleceu. Mas isso não impediu os criminosos de continuar. Eles encontraram uma placa de ferro solta nos trilhos de aproximadamente 10 quilos. O objeto foi erguido e solto sobre a cabeça de James. Foram 10 Cara, isso é inacreditável mesmo, né? Tipo, não consigo nem imaginar uma cena dessas, moleque de 10 anos, cara. fraturas no crânio e outros 32 ferimentos pelo corpo. Aquele era um nível incomum de agressividade, não apenas pela idade dos criminosos, Então, é mas também porque eles não inacreditável isso, cara. conheciam a vítima. Não existia motivação, além da vontade de matar. Em seguida, Robert e John posicionaram o corpo de James no trilho, para que fosse atingido pelo trem, simulando um acidente.
O corpo do menino não foi visto pelo condutor e o trem atropelou James, dividindo-o ao meio. Dormindo, né? 2 dias após esse crime bárbaro, o corpo do garoto foi Robert, encontrado. depois de ser solto, foi preso de novo por possuir... Que isso? A polícia chegou ao Robert e John e eles foram presos. Não, calma lá, vamos ver. He took him under the road shop and started throwing bricks at him. Why did he throw bricks at him? No, I don't Did it make him fall Não over? sabe, né? no. So he's saying he threw the same house brick at him, full in the face, and he didn't fall over. Yeah, he did fall over. And he just kept on getting back up again. He wouldn't stay Foi down. porca, né? What were they saying while he was doing all this? He was saying, stay down, you stupid dickhead and all that. Why did he want him to stay down? O filme da live tá realmente lá embaixo. Nossa, mano. Durante a investigação, a polícia descobriu que os criminosos já tinham tentado fazer uma vítima Meu, mais cena cedo naquele horrível, mesmo hein, dia. cara? Porém, a mãe da criança a viu e a salvou. Estava claro para a polícia que eles não estavam lidando com crianças normais. A cada nova Planejaram etapa até, da né? confissão, a espiral de perversidade ficava mais profunda e eles já tinham passado há muito do ponto de retorno. Para os detetives, ficou claro que a dupla não tinha um líder. Em alguns momentos é Robert quem conduz a Não sei agressão, não, eu achei em o outros John bem momentos, mais quem toma a assertivo. frente é John. Ambos estavam igualmente investidos em cometer aquele crime. Esse é um ponto importante, para que nenhum deles seja visto como inocente ou influenciável. É, mas Suas influenciado ações não tem deixam nada claro disso, que eu não tô são. indo- Pra esse lance de influenciado aí é uma palhaçada do caramba. O cara falar, não, eu não posso ser preso porque eu fui influenciado. Ah, foi porque quis influenciado. Sai fora, papo de Para influenciado, que essas cara. confissões fossem feitas, a polícia solicitou a ajuda dos pais, em especial a de Susan. Seu filho John repetiu diversas vezes que não queria magoar sua mãe. A polícia entendeu que aquilo era uma barreira e conversou com a mulher fora da sala. Entre as pausas do interrogatório, Susan ficou sozinha com o filho e o abraçou, dizendo que ainda o amava, mesmo que ele tivesse feito aquilo. Os detetives voltaram e ele confessou. Foi assim que as descrições começaram. John solicitou para os policiais que pedissem desculpas para a mãe de James, demonstrando remorso. Diferente de John, Robert continuou negando o homicídio, mas o sangue em seu sapato o colocava na cena do crime, além das testemunhas É, ele achou que podia se safar falando que era e do influenciado, próprio né? John. Foi apenas muitos anos depois da sentença que Robert confessou sua participação no crime para uma psiquiatra. Why won't you tell us? What? Why won't you tell us? I never even killed him. Bobby, What? come on now. I'll be open in a few minutes if you just tell them the truth. John threw a brick in his face. Don't know. Right, try and stop. Right, we're getting there, aren't we? We're getting to the truth now. Yeah, well, I'm gonna end up getting out the blame because I've got blood on me. Sim, sim, o detetive deveria falar. Exatamente. Boa, O você até velório quer de ter James foi esperto, seguido por hein? uma verdadeira multidão, que demorou a acreditar em tamanha violência performada por criminosos de 10 anos de idade. A partir daquele dia, o maior problema de Robert e John não seria mais a justiça ou a polícia. Seria o povo. Totalmente enfurecida, a população tentou Ah, cara, pegar interceptar o agora nos veículo tridentes, onde os hein? criminosos foram transportados para o primeiro dia de julgamento. Ameaças de morte e promessas de vingança vinham de pessoas que nem eram da família de James. Foi uma resposta tão dura e agressiva da sociedade que a justiça precisou adotar medidas únicas para o caso. Por restrições legais, nós não temos acesso a muitas das informações sobre os criminosos Olha lá, a justiça protegendo o bandido, quer dentro do ver? sistema. Sabemos que eles receberam acompanhamento psiquiátrico, mas não há detalhes ou relatórios. Além Não, pera, deixa eu me reportar. Do jeito que eu falei, ficou parecendo que eu tava torcendo pra multidão invadir o carro e pegar as crianças. Não é isso, né, gente? Mas as medidas legais que eles vão tomar aqui vão ser basicamente você proibir que as pessoas saibam quem são os moleques e coisas assim. Porque a justiça no mundo, não só aqui, tem esse papo de que quer um dia que eles voltem pra sociedade. Sendo que, me desculpa, cara, são dois psicopatas esses moleques aí, dessas cara. fotos retiradas no momento da prisão, suas fotos posteriores foram proibidas de serem divulgadas. Seus nomes foram alterados simplesmente para A Olha lá, e B, ó, de novo. quando referidos pelo Estado. Igual aquele caso que a gente viu aqui do Brasil, cara. Isso é uma Toda palhaçada, a pouca cara. idade dos criminosos, era tarefa da promotoria provar que eles entendiam a diferença entre o certo e o errado. Não existiam dúvidas. Cara, tá de brincadeira, cara. Você sabe, cara, a partir do momento que, me desculpe, cara, com 5 anos de idade você sabe a diferença do bem e mal, cara.
Ô, a partir do momento que você começa a aprender a falar, você já sabe o que é bem e mal, cara. Tá de sacanagem que não sabe o que é bem e mal, cara. Tá de Sobre a brincadeira, participação sai de ambos fora, no cara. homicídio. O ponto principal era provar ou não. Pergunta pra ele, você sabe o que é um policial? Não, ou melhor, você sabe o que é um bombeiro? Sabe o que é um bombeiro? Fala, sei, bombeiros são do bem ou são do mal? São do bem. Você... Agora você sabe que o que é uma pessoa... Você sabe o que é um bandido? Ela vai falar, sei. Os bandidos são bem ou do mal? São do mal, pronto, a criança sabe que é bem e mal. Precisa de mais alguma coisa além disso? Pô, Que eles caraca. entendiam o que estavam fazendo. Tá de sacanagem, cara. Robert Thompson e John Venables foram considerados culpados E por outra, na minha opinião também, não importa se sabem o que é bem e mal, o importa é que eles sabem fazer o mal. homicídio e sentenciados a um período indeterminado a ser cumprido em uma unidade de detenção para jovens infratores. Jovem infratores. Eles receberam acompanhamento psiquiátrico e se tornaram elegíveis para a liberdade condicional após 8 anos. O juiz publicou essas 2 fotos dos criminosos e determinou que as demais fotos sobre eles fossem mantidas em sigilo. Este vídeo, que também se tornou público na época, é tudo que a população tem de Robert e John, 2 criminosos que serão para sempre lembrados como crianças. Não sabemos como eles se parecem hoje ou quais progressos fizeram, se é que fizeram. Robert Thompson foi enviado para a unidade juvenil Centro de Cuidados Isso é ridículo, qual é o lugar que o moleque fica, cara? Ah, Barton mano, vai se Moss, em ferrar, cara. Salford. John Eles Venables tem foi que pagar, recolhido para a claro, unidade essa Red Bank. porcaria. Não, mano, o moleque cometeu uma maior barbárie, atrocidade do mundo, fica a punição dele fica no hotel, ó. Tá de sacanagem Sem minha cara, delas. né, cara? Sai fora, mano. Segundo as autoridades, ambos os garotos desenvolveram um estresse pós-traumático. Ai, John, meu em Deus, particular, coitado, eles estão traumatizados agora, porque eles cometeram uma barbárie, né? Nossa, Reclamou regularmente Caramba. de pesadelos, onde revivia o homicídio. pesadelos, cara. Essas É bom, unidades- tem que ter pesadelo mesmo. Tem que fazer algum lugar que faça os moleques terem mais pesadelos, cara. Unidades Sai onde Robert fora, e John cara. foram mantidos eram muito diferentes de presídios. Elas contavam com piscina, Ah, quadra de mas- basquete, computadores e videogames. Os jovens realizavam atividades recreativas e tinham aulas, como se estivessem na escola. Os quartos eram individuais e eles recebiam visitas 3 vezes na semana. Em algumas delas, eles conseguiam deixar a unidade temporariamente na presença do Que responsável. mundo é esse, cara? Isso enfureceu a população, que questionava se os criminosos estavam sendo punidos ou premiados. Um representante do Estado afirmou que o sistema seria capaz de reabilitar os garotos Ai, para que eu pudessem voltar. eu quero que esses moleques vão. Eu não quero que eles sejam reabilitados, cara. Eles não quero. Eu quero que eles sejam punidos, não reabilitados. Punidos. Prisão é punição, não reabilitação, à cara. sociedade, evitando Caraca, gastos cara. com possíveis prisões futuras. Meu Deus do Segundo ele, céu, algo cara. que poderia acontecer caso fossem trancados em um ambiente que os brutalizasse. A população continuou revoltada e o Estado continuou apostando no sistema. Em junho de 2001, eles foram aceitos para a liberdade condicional. A justiça entendeu que eles não ofereciam mais risco à sociedade e permitiu a soltura. Vamos As ver. condições foram as seguintes. Eles jamais, em hipótese alguma, Para que você poderiam quer manter falar, contato tá um com com essa o outro. recomendação? Deus me Foram livre, cara. impedidos de se comunicar com qualquer familiar ou amigo da vítima, não podem retornar ao estado onde o crime aconteceu, lhes foi estabelecido um toque de recolher e precisam se Não, apresentar. eu não queria que eles ficassem numa cadeia, que, pô, não precisava colocar eles numa cadeia junto com outros criminosos, barra pesada lá. Pô, podia colocar os dois juntos numa cela. É basicamente isso que eu pediria, sabe? Que eles pegassem uma prisão perpétua e ficassem presos numa cela. Quando eles tivessem 70 anos, aí eles, pô, quando eles tivessem 90 anos, falecesse, daí eles podiam chegar pra Deus e pedir o habeas corpus, né, cara? Mas na justiça aqui da terra, eles têm que ficar presos pro resto da vida, sai fora, regularmente as cara. autoridades. Quebrar qualquer uma dessas condições significa pedido de prisão imediato. Por conta da comoção social, eles receberam novos nomes, documentos e passaportes. Olha isso, cara, Desde isso é então, ridículo, não mano. existem mais informações sobre Robert e John. Diferente deles, James Booger continua Pô, no esse mesmo bagulho é lugar, muito ridículo, cara. enterrado no cemitério Kirkdale, em Liverpool. Ah, não tem condição não, Seus cara. pais tiveram um segundo filho, se divorciaram e se casaram novamente Mas e os pais? Ninguém sabe quem que é os pais desses dois malditos aí, não, cara? com outros parceiros. Legalmente, a segurança do interno é de responsabilidade do Estado, uma vez que o recolheu. Porém, ocultar o rosto dos criminosos talvez não seja a melhor solução, e esse caso levanta uma discussão. Porque eu vou ser sincero, cara. Igual eu fui no vídeo lá do palhaço lá, eu falo mesmo, cara. Não tenho vergonha de falar esse tipo de coisa. Se eu fosse o pai do moleque que foi barbarizado por esses dois aqui, se eu fosse o pai, eu não vou falar o que eu faria.
Ainda mais porque a justiça tá protegendo esses caras. Mas eu ia descobrir quem eram os pais dele, cara. Eu ia ter descoberto quem eram os pais deles. E o resto vocês sabem, né, cara? Discussão. Esconder a Aí iríamos ver se o sistema funcionaria pra imagem mim. de Robert e John por tantos anos, como se eles nunca tivessem existido, não apaga o crime que fizeram. E muito menos devolve James para sua mãe. Proteger a dupla teve um preço. Ocultar o rosto dos criminosos causou o suicídio de Scott Bradley, de 36 anos. Em casos assim, onde a identidade é mantida em segredo, é comum que a população tente encontrar os responsáveis por seus próprios meios. E, infelizmente, pessoas com características parecidas terminam como alvo. Nossa, olha que ridículo. Fotos de Scott mano. começaram a circular como se ele fosse um dos assassinos. Que Foram absurdo. tantas ameaças, mensagens e pressão, que ele não suportou e tirou a própria vida. Olha isso, cara. É por isso que é muito importante que esse tipo de julgamento, principalmente online, nunca seja feito. Ainda existem fotos circulando onde pessoas afirmam terem encontrado a dupla. Nenhuma delas é verdadeira. São pessoas inocentes que têm características parecidas com a projeção do que se imagina ser Robert e Pô, isso é John. um bagulho absurdo. Não mano. existem fotos atuais para comparação. É necessário cuidado para que pessoas inocentes não paguem por crimes que não cometeram. Existe um único problema com o sistema adotado. Para verificar se a reabilitação teve sucesso, é necessário... Não, nunca saberemos. Esse é o ponto. O sistema é tão falho que a gente nunca vai saber se isso funciona de verdade. Porque eles podem cometer novos crimes e aí a gente vai saber se foram as mesmas pessoas, né? Ou a gente só vai descobrir se ele... Bom, monitoramento do sujeito e análise de comportamento em liberdade, o que é impossível quando não se tem nenhuma informação do indivíduo. O único capaz de conseguir essas informações é o Estado, e não há outra opção Nossa, a que não ser caso acreditar nos ridículo, resultados apresentados. Segundo as autoridades, ambos apresentaram melhora significativa e já não apresentam mais risco à sociedade. Esse é talvez o e eu confio nesses caras. Ah, caso tá de mais sensível sacanagem da na minha Inglaterra cara. e parece ser evitado ao máximo pelas autoridades. Incontáveis protestos já foram feitos pedindo por uma punição mais severa para os responsáveis, mas sem sucesso. O auge desses protestos aconteceu quando foi anunciado que Robert e John ganhariam a liberdade. Desde então, muitas histórias falsas já foram vendidas para a mídia. Supostos novos crimes causados pela dupla. Entretanto, nenhum deles nunca foi comprovado. Mesmo com imagem de criança, para sempre, eles serão vistos como monstros. Hoje, aos 42 anos de idade, Robert Thompson e John Venables estão em liberdade. Eles utilizam novos nomes, documentos e ninguém sabe suas aparências. Assim como seus nomes atuais, o local para onde foram também é mantido em sigilo. Cara, isso é um... o mais nojento que tem, né, cara? Sabe o que eu penso, cara? Sabe o que eu penso quando eu vejo esse tipo de caso? É aquilo, cara. Eu queria saber a opinião dos dois desgraçados. Desses dois não, dos desgraçados que... eu queria saber a opinião da polícia. Eu queria saber a opinião do juiz, principalmente, do filho de uma... daquilo mesmo, do juiz. Queria saber a opinião do promotor, do delegado. Queria saber o nome do filho de uma... Do cara lá do... Esse vídeo não é mais nada. Do filho de uma puta do cara lá que faz esse sistema aí, o desgraçado. Eu queria saber o que ele faria se acontecesse com o filho dele. Se fosse o filho dele que sofresse isso. Isso eu queria saber, mano. Eu queria saber, se fosse o filho dele que fosse barbarizado por esses dois, será que seria... Ele ia botar a culpa nesse... Ia colocar esse sistema, cara? Será, mano? Será que ele ia ou não? Porque esses caras pensam assim, que esses caras vivem num mundo de fantasia, né, cara? Tipo assim, não, todos podem ser reabilitados. São os desgraçados, né, cara? São menos humanos do que todos aí, né, cara? São os mais desumanos, que acham que o ser humano é uma pessoa 100% bondosa e tudo mal, né, e tudo mais. São os filhos da mãe, né, cara? E novamente, que meu bom Senhor Jesus, de fato, seja o Deus do universo e que faça justiça no fim dos tempos e que mande pro quinto dos infernos esses dois demônios que estão no meio da sociedade até hoje. Enfim, né, gente? É isso. Ponto.